Graça e paz, amados. Bom dia, queridos amigos e irmãos. Eu me chamo Carlos, pertenço ao Ministério Kainon e nesta manhã é uma honra, um privilégio poder estar aqui falando da Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, que está em Romanos 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que fora impossível à lei no que está enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, à semelhança da carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque o Espírito, os que se inclinam para a carne, coagitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não está na carne, mas no Espírito. Se de fato que o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é a vida por causa da justiça. E se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que habita em vós. Louvado seja Deus. Essa palavra maravilhosa que fala a respeito do Espírito Santo de Deus. Porque hoje, para a gente compreender essa palavra, eu preciso voltar lá em Gênesis e explica melhor a respeito desse assunto, porque muitas pessoas não sabem o porquê que Cristo morreu na cruz, o mal que ela cometeu, o pecado que ela cometeu. Mas para que a pessoa venha entender isso, é preciso a gente ir lá no início, em Gênesis. Um exemplo, Gênesis 1:27 diz: portanto, Deus criou os seres humanos, à sua imagem, Deus os criou, macho e fêmea a criou. Porque Deus criou os seres humanos, um ser perfeito. Porque a imagem de Deus é perfeita, Deus é perfeito, Ele faz tudo perfeito, até que o maligno, ele entra no Éden e ele envenena o homem com o pecado. Ali Deus tinha dado uma ordem para que o homem não pecasse, para que o homem não comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal. E ali o homem desobedeceu a ordem que Deus tinha deixado. Porque Deus tinha o avisado: o dia que comerdes deste fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. E ali o homem pecou, e a palavra diz que o pecado, o salário do pecado é a morte. Então, ali todos os seres humanos pecaram. Está escrito em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Toda a raça humana estava condenada ao inferno, todos os seres humanos já nascem condenados. E agora, Deus ele faz um plano de salvação, aonde só conseguimos obter a salvação através de Cristo Jesus. E muitas pessoas pensam que eu sou bom, eu já faço tudo certo. Não tem como o homem se salvar a si mesmo.
somente através de Cristo, porque Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é a vida. Não tem como nós, seres humanos, nos salvar sozinhos, sem através de Cristo Jesus. E agora a nossa carne, ela está contaminada, porque nós somos descendentes adâmicos. Toda a humanidade vem de Adão e vem de Eva. E agora estamos neste corpo pecaminoso, com uma natureza carnal pecaminosa. Por isso, Paulo está instruindo a igreja de Roma que nós precisamos, para obter a salvação, agora viver em espírito. Porque em Gálatas 5,16 fala a respeito do espírito e da carne. Porque a obra da carne, ela é mal. A obra da carne nos leva para a morte. Aqueles que vivem na carne, eles são inimigos de Deus. Não tem como o ser humano fazer as vontades de Deus vivendo na carne. Por isso que Deus aqui nos instrui a viver em espírito e de forma alguma satisfazer a vontade da carne. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Aquele que vive em espírito, ele agrada a Deus, ele faz a vontade de Deus, ele se submete às leis de Deus, aos mandamentos que Deus deixou para nós seres humanos, que gera em nós a eternidade, que nos gera a vida. E veja aqui no versículo 11 de Romanos 8, que está escrito: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que habita em vós. Então, aquele que não tiver o Espírito, não tem como herdar o reino dos céus. Por isso que Paulo fala que aquele que vive na carne não herdará o reino dos céus. E ele nos instrui, portanto, vivei em espírito, e de forma alguma satisfazeis a vontade da carne. Porque o espírito, os frutos do espírito é a bondade, a mansidão, o domínio próprio, a benignidade, fidelidade. E se você não tiver os frutos do Espírito Santo, como o domínio próprio, para que você domine a sua carne, domine a sua natureza adâmica, que está no nosso corpo. Porque hoje estamos presos a este corpo corruptível. Por isso teremos que lutar até o fim. Por isso que está escrito que aquele que vencer sentará ao meu trono, assim como eu sentei no trono do meu Pai. Agora nós vamos lutar contra nós mesmos, contra os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades, e sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Porque agora nós não pertencemos mais a nós mesmos, porque Cristo Jesus, ele nos comprou na cruz do Calvário com preço de sangue. Ali ele derramou o teu sangue, porque antes nós éramos para a morte, agora ele nos compra para a vida. Por isso hoje a gente não somos mais donos de nós mesmos, porque agora nós temos um dono. Agora nós somos como escravos, nós somos servos, e o servo, ele não tem vontade própria, ele não faz mais aquilo que ele quer. Mas o servo, ele faz aquilo que o seu Senhor lhe ordena fazer. E um dos motivos que Paulo ele nos instrui a viver em espírito é porque Deus, ele é espírito. E está escrito que Deus, ele é espírito. E Deus procura verdadeiros adoradores que adorem ele em espírito e em verdade. Porque Jesus, ele é a verdade. Jesus, ele é a vida. Jesus, ele é o amor. E muitos ficam achando que já fazem o bem e tem como se salvar. Mas Jesus, ele é amor, mas também ele é a justiça.
E segundo a justiça de Deus, nós devemos abrir mão de tudo o que é pecado e ter uma vida de santidade com Deus. O homem que não anda em espírito, ele não anda em santidade, porque a carne, ela deseja tudo que é obra da carne, que é a inveja, a cobiça, a embriaguez, bebedice, orgia, imoralidade sexual. Tudo isso é que a carne deseja. E agora nós vamos viver em espírito, em amor, em bondade, em misericórdia, perdão, e fazendo o que a lei de Deus nos orienta a fazer. Por isso, irmão, eu quero deixar essa palavra e dizer que como é maravilhoso estar na presença de Deus, como é maravilhoso viver em espírito, ser guiado pelo Espírito de Deus, na sua vida, na sua família, nos teus familiares, instruindo os seus filhos, aquele seu parente que ainda não tem Jesus, que ainda não conhece, orar por ele, pedir ao Espírito Santo de Deus que faz a obra, porque hoje é o Espírito quem convence o homem do pecado. Hoje, aqueles que estão na presença de Deus, foi através do Espírito Santo de Deus. Porque não tem como nós obrigarmos a pessoa a crer em Deus e obedecer à Escritura, mas através do Espírito Santo. Por isso, irmão, devemos andar segundo o Espírito Santo. Eu quero deixar essa palavra, eu quero dizer para você que Jesus, ele morreu na cruz para nos salvar. Jesus, ele derramou o teu sangue naquela cruz. Por isso ele fala, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Louvado seja Deus. A cruz é símbolo de sacrifício. Devemos ter o nosso sacrifício, negar nossos desejos e nossas vontades para que possamos viver eternamente com Cristo. Que essa palavra venha ser uma bênção na sua vida, na sua casa, na sua família. E eu agradeço esta rica oportunidade de poder estar aqui falando dessa palavra de Deus, porque em Apocalipse está escrito, bem-aventurado os que lê, bem-aventurado os que ouvem e obedecem o que está escrito nesta profecia. Amém, amados, e graça e paz a todos.